Puma Bomba. Debaixo do tapete. O atentado de Piazza Fontana. Numa tarde fria de dezembro de 1969, uma bomba explodiu na Banca Nazionale dell'Agricoltura, na movimentada Piazza Fontana em Milão. A explosão matou 17 pessoas e feriu 88, espalhando uma onda de choque pela Itália e pelo mundo. Este ato de terror, inicialmente atribuído a anarquistas, seria mais tarde ligado a uma organização obscura conhecida como Operação Gladio. O atentado à Piazza Fontana tornou-se um ponto de virada, revelando uma rede secreta envolta na intriga da Guerra Fria. O atentado expôs uma realidade escondida. A fachada pacífica da Europa mascarava uma guerra clandestina travada nas sombras. Gladio revelada. Exércitos secretos e a Guerra Fria. A Operação Gladio foi uma iniciativa clandestina da OTAN. Envolveu a criação de exércitos secretos na Europa Ocidental durante a Guerra Fria. Essas unidades foram treinadas para travar uma guerra de guerrilha contra uma invasão soviética. A existência do Gladio permaneceu em segredo durante décadas. A ameaça vermelha, Europa, à beira do abismo. O espectro do comunismo pairava sobre a Europa do pós-guerra. A União Soviética, tendo emergido da Segunda Guerra Mundial como uma superpotência, exercia sua influência sobre a Europa Oriental. As potências ocidentais, temendo o efeito dominó da expansão comunista, buscaram maneiras de conter a ameaça percebida. A Operação Gladio nasceu nesse clima de medo e suspeita, uma arma secreta no arsenal do Ocidente contra o comunismo. A ameaça de partidos comunistas chegarem ao poder por meio de eleições democráticas também era uma grande preocupação. A Itália e a França, em particular, tinham partidos comunistas grandes e influentes. Os defensores do Gladio argumentavam que um exército secreto era necessário para combater a ameaça interna representada pela subversão comunista. Por trás da cortina, a estrutura do Gladio. A Operação Gladio era uma rede complexa e altamente secreta. Envolvia a cooperação de agências de inteligência ocidentais, principalmente a CIA e o MI6 da Grã-Bretanha. Cada país participante tinha sua própria unidade Gladio, operando sob diferentes codinomes. Na Itália, era conhecido como Gladio. Na Bélgica, era SDR-8. Na França, era Plan Bleu. Enquanto a estrutura geral era coordenada pela OTAN, as unidades individuais tinham um grau de autonomia. Eles eram normalmente compostos por ex-soldados, policiais e civis com treinamento militar. Esses indivíduos foram recrutados e treinados clandestinamente, suas identidades mantidas em segredo até mesmo de seus próprios governos. Seção 5. Treinamento para o Armagedon. Os guerreiros das sombras do Gladio. Os operativos do Gladio foram treinados em uma variedade de técnicas de guerra não convencionais. Eles aprenderam sabotagem, demolição, táticas de guerrilha e métodos de comunicação secreta. Os campos de treinamento eram frequentemente localizados em áreas remotas, escondidos da vista do público. Os operativos juraram sigilo, sua existência conhecida apenas por alguns poucos selecionados. O treinamento era rigoroso e exigente, projetado para preparar os operativos para uma vida nas sombras. Eles deveriam se misturar à vida civil, levando vidas aparentemente normais, enquanto permaneciam prontos para serem ativados a qualquer momento. Sua missão, caso surgisse a necessidade, era desaparecer no submundo e travar uma guerra secreta contra o inimigo. Seção 6. A Guerra Fria se torna sangrenta. Supostas operações do Gladio. O Gladio visava conter uma invasão soviética, mas suas atividades foram além. Alegações ligam o Gladio a atentados e assassinatos na Europa. Disse que o Gladio esteve envolvido no atentado à Piazza Fontana. Acredita-se que o ataque foi uma operação de bandeira falsa para justificar a repressão à esquerda. Seção 7. A confissão de Giulio Andreotti. Gladio. Vem à tona.
A existência da Operação Gládio permaneceu em segredo durante décadas. Foi somente em 1990, durante uma investigação parlamentar sobre o terrorismo na Itália, que o primeiro-ministro Giulio Andreotti finalmente admitiu a existência do Gládio. A confissão de Andreotti causou ondas de choque na Itália e na Europa, forçando outros governos a reconhecer seu envolvimento no programa secreto. A revelação de Andreotti gerou indignação e descrença. Muitos ficaram chocados ao saber que seus governos estavam envolvidos em uma operação tão secreta e potencialmente ilegal. A revelação do Gládio alimentou teorias da conspiração e erodiu a confiança pública em governos e instituições. Seção 8. Um bode expiatório. Conveniente? Gládio e a estratégia da tensão. A exposição da Operação Gládio levantou questões perturbadoras sobre a verdadeira natureza da Guerra Fria na Europa. Alguns argumentam que o Gládio fazia parte de uma estratégia mais ampla das agências de inteligência ocidentais para manipular a opinião pública e influenciar os resultados políticos. Essa estratégia de tensão envolvia o uso da violência e do medo para desacreditar os movimentos de esquerda e criar um clima favorável aos governos de direita. Embora a extensão total do envolvimento do Gládio nesses eventos permaneça envolta em segredo e controvérsia, as alegações levantam sérias preocupações sobre a responsabilização das agências de inteligência e o uso de operações clandestinas em uma sociedade democrática. Seção 9. Justiça obstruída. Investigando os segredos do Gládio. Investigar as atividades do Gládio provou ser uma tarefa assustadora. A natureza clandestina do programa, aliada à falta de transparência e responsabilização, tornou difícil descobrir a verdade. Muitos documentos relacionados ao Gládio foram destruídos ou permanecem classificados. As testemunhas, muitas vezes, estavam relutantes em se apresentar, temendo por sua segurança ou não querendo trair seus juramentos de sigilo. Apesar desses desafios, investigações em vários países lançaram luz sobre as operações do Gládio e seu suposto envolvimento em atos de violência. No entanto, muitas perguntas permanecem sem resposta. A extensão total das atividades do Gládio, sua cadeia de comando e seu impacto final na política europeia podem nunca ser totalmente conhecidos. Seção 10. Um legado de desconfiança. O impacto do Gládio na Europa. A Operação Gládio deixou um legado duradouro de desconfiança e suspeita em seu rastro. A revelação deste exército secreto operando dentro de sociedades democráticas levantou sérias questões sobre o equilíbrio entre segurança nacional e liberdades civis. Também destacou os perigos do poder não controlado e o potencial das agências de inteligência de operarem fora da lei. O caso Gládio teve um impacto profundo na política europeia, contribuindo para uma perda de fé nas instituições tradicionais e alimentando o cinismo em relação aos governos. Também serviu como um lembrete severo do legado duradouro da Guerra Fria e da complexa teia de sigilo, manipulação e violência que caracterizou essa era. Seção 11. Ecos do passado. Lições do Gládio para hoje. A Operação Gládio, embora um produto da Guerra Fria, oferece lições valiosas para o presente. Serve como um conto de advertência sobre os perigos do poder não controlado, a importância da transparência e responsabilização e a necessidade de proteger os valores democráticos. Em uma era marcada por novas ameaças e desafios, é mais importante do que nunca lembrar as lições do passado e garantir que os erros da história não se repitam. À medida que lutamos com questões contemporâneas como terrorismo, extremismo político e a erosão da confiança nas instituições, a história da Operação Gládio nos lembra que a busca pela segurança nunca deve vir à custa da liberdade e do Estado de Direito.